Senhor querido, Senhor amado, para poder conhecer todos, quais são os que estão de posse? Os de Santo Antônio de Posse, quem são? Vocês estão em 3? 4. Quem mais? As duas irmãs? E os dois ali? Tá. Amém. Sejam bem-vindos, viu? Uma alegria ter vocês aqui. Os de Analândia? Amém. Beleza. E quem mais tem de fora? Alisson, Penápolis. Penápolis. Penápolis, desculpa. Isso. Amém. Aleluia. Senhor querido. Abram a Bíblia em João capítulo 7. Versículos, eu vou ler do 37 ao 39. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 39 agora, importante. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então não desmarca aí não. E vamos para uma segunda passagem. Romanos, capítulo 15. Versículo 13. Diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, no que nós vimos lá em João, nos está falando sobre recebermos o Espírito. E aqui está nos dizendo a respeito de nós termos uma fé, um crer, cheio de gozo e paz, ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, o que nós vamos compartilhar nesse acampamento está principalmente voltado para a questão do Espírito Santo. E esse é um assunto que cada vez mais se torna fundamental e importante para quem quer ser um cristão de verdade. Não tem como nós sermos um cristão de verdade, um cristão vitorioso, um cristão com confiança na sua fé, um cristão vivo e que anda de fato com Deus, se não conhecermos o que Deus preparou para que tenhamos vitória, que é o Espírito Santo. Então nós vamos nos concentrar nessa questão, tá? Vamos orar. Eu vou orar mais um pouquinho para que Deus nos ajude na comunhão dessa palavra.
Pai amado, diante desse tema, o Teu Espírito, Pai, nós rogamos que o Senhor tenha misericórdia para conosco e nos traga não só a compreensão clara que vem por meio da Tua palavra, mas o Senhor nos traga a experiência viva com o Espírito Santo. Pai, nós queremos sair daqui podendo viver por meio do Espírito Santo. Pai amado, esse assunto é de muita dificuldade para a nossa mente. Então nós pedimos que o Senhor desde já nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Ti. Senhor, nós te rogamos, ilumina os olhos do nosso coração para sabermos a respeito deste mistério. Pai, nos ajuda a compreender quem é o Teu Espírito, como Ele age em nós, quais são as condições que nós temos que oferecer para que Ele se mova no nosso viver. Ah, Senhor amado, Pai querido, tenha misericórdia de nós, porque nós precisamos compreender esse assunto, precisamos entrar nessa realidade, e se o Senhor não nos ajudar, nós permanecemos na nossa ignorância, e na ignorância nós continuamos a servir o pecado como escravos. Senhor, mas se o Senhor nos iluminar e nos ajudar a compreender e a vivenciar intensamente o Seu Espírito, verdadeiramente seremos livres. Verdadeiramente seremos livres. Porque o Espírito da vida, em Cristo Jesus, nos livrou do pecado e da morte. E essa é a única chance, ó Pai, que temos entendido que podemos escapar do jugo de escravidão. É por meio do Teu Espírito. Então o Senhor nos dê a compreensão, nos dê a experiência. Oh Senhor amado, e nesse acampamento, Senhor, haja luz e derramamento do Teu Espírito. Pai amado, visita-nos, Senhor. Estamos aqui dispostos totalmente a Ti. Queremos a Tua presença intensa, Senhor, em cada espaço desse acampamento, em cada espaço desse sítio. Senhor, e principalmente queremos o domínio do Teu Espírito nas mentes, nos corações de todos nós aqui. Pai, nos livra das distrações. Senhor, nos livra da falta de objetividade. Senhor, nos livra de qualquer espírito de desobediência. Senhor, nos livra de qualquer espírito de rebeldia. Oh, Senhor, queremos estar aqui submissos, sujeitos, nos achegando a Ti para que o Senhor se achegue até nós. Pai, nós esperamos um milagre. Nós esperamos algo sobrenatural. Algo que vá muito além das nossas possibilidades próprias. Algo que só possa vir por meio do derramar do Teu Espírito. Da Tua visitação, Senhor. Vem para nós, Senhor querido. E desde já, em nome de Jesus, nós expulsamos toda presença maligna desse espaço, Senhor, dos limites desse sítio, Senhor. Que só o Teu Espírito, só o Teu Espírito prevaleça nesse ambiente. Senhor, para a Tua glória, para a nossa edificação, para a edificação da Tua igreja, Senhor, e para a derrota completa do adversário. Vem para nós, Senhor. Nós Te rogamos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia.
No fim, definiu qual que vai ser, como é que ficou o tema? O tema? Qual que é? Orando para sermos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Então seria legal fazer um slide disso e deixar ali, viu? Para a gente gravar bem. Tem que... Como que é então? Orando Para sermos cheios de esperança. Cheios de esperança. Cheios é ricos. Ricos Ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então vamos decorar esse tema? Orando para que sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Orando para que sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Senhor querido. Primeiro eu quero começar checando com todos que estão participando aqui. Vamos considerar o seguinte: o que eu quero para a minha vida? O que eu quero para a minha vida? Então, vamos pensar em termos terrenos, humanos. O que você quer para a sua vida? Pense do ponto de vista profissional. Você tem pensado na sua profissão? Você tem um sonho de profissão? De maneira que você agora estude e alcance alguma coisa? Ou você está estudando só para ir para a escola? Por que você estuda? Eu estudo e minha mãe manda, meu pai obriga. Isso não é bom. O estudo é um caminho a percorrer para que eu alcance algo, muito além do que saber ler e escrever. Então pense aí, qual vai ser a tua profissão? O que você quer na vida em termos profissionais? Paulo dizia assim: eu corro não sem meta, eu luto não como que desferindo golpes no ar. Valorize a sua vida, valorize o seu existir e estabeleça metas. Estabeleça metas. Então, do ponto de vista profissional, que é uma parte importante da vida de todas as pessoas, estabeleça uma meta. Tenha uma meta. Porque disso vai depender o teu sustento. Com relação à família, vocês são jovens, a maioria aqui é adolescentes, você está numa família, mas você, futuramente, você quer a sua família? Vocês não pensaram nisso ainda? Acredito que a maioria não tenha pensado. Mas pense, comece a pensar. Eu preciso de uma profissão, eu preciso de uma família. Tenha metas, tenha planos. Não seja como alguém que só anda para frente, dia a dia, sem ter uma direção precisa de onde quer chegar. Tudo que você fizer, pense aonde você quer chegar com aquilo. E eu me preocupo demais com essa questão de aonde eu quero chegar, porque nós vivemos um tempo em que o diabo
tem levado a sociedade, e principalmente aos jovens, a alienação. Quem sabe o que é ser alienado? Então vai lá, Juan, começando por você. O que é ser alienado? Alguém que levar para outra realidade. Como? Explica melhor. Você está em uma outra realidade. Tá. Mas eu entendo que você tem uma ideia na cabeça, mas não está bem explicado. Vai você, irmão. Uma pessoa que tem vida própria e fica só em uma coisa tipo celular deixa geralmente a pessoa alienada. Tá certo. Tá vendo? Isso é mais prático. Ele tem uma realidade à volta dele. Ele tem que estudar, ele tem responsabilidades, mas ele se aliena das suas responsabilidades, ele foge da realidade para mergulhar num mundo que não existe. São os joguinhos, as redes sociais, a conversa troco de nada. Você levantou a mão? Não? Quem levantou a mão aqui? Fala. Eu usaria o exemplo da internet. Aham. Então, vamos juntar, vamos pensar um pouquinho mais em alienação. Eu estou falando em estabelecer... Fala, irmão. Não só a questão de internet, como o celular que ele citou, mas também tem pessoas que não têm problema com internet, nem com celular, senta num cantinho, passa horas quietinho. Você vai ver a cabeça dele está em turbilhão, mas a volta dele não está pensando nada. Está pensando Está nada. pensando em milhões de coisas, mas nada na realidade à volta dele. Ele não está pensando em estudo, não está pensando no trabalho, não está pensando... Sem meta nenhuma. Não tem uma meta. A cabeça dele fica pensando, como a minha vida seria bem melhor se eu estivesse em tal lugar, se eu fosse para a praia. Ele fica lá alienado no cantinho dele, alienado, ele não conversa, não tem amigos, porque ele não conversa com ninguém, não se abre com ninguém. E isso traz um par de outros problemas. É um isolamento, né? Exatamente. Então, essa questão da alienação, muito bom vocês terem colocado essas questões. Internet, redes sociais, jogos, tem produzido em todo o mundo países muito atrasados e países muito avançados, tem produzido pessoas alienadas. Outro dia eu vi que no Japão há muitas pessoas em torno dos 30 anos de idade perdidos, mergulhados em jogos e internet. E isso já tem gerado doenças de ordem cerebral e psíquica. Nós temos que entender que nós vivemos o fim dos tempos. Os sinais se mostram muito evidentes. E Cristo está voltando. Mas atentem para isso, jovens, amados jovens. Cristo não virá antes de quem? Hã? Do anticristo. Cristo não vem antes do anticristo, que é o maligno. Então a vinda de Cristo vai ser a solução de tudo. Mas a manifestação do anticristo vai ser o pior caos que já houve na história da humanidade. E as coisas todas estão caminhando para introduzir o anticristo. Para os que estão em Cristo, isso é um consolo. E se o anticristo está perto, Cristo também está perto. Amém. Puxa, eu estou gostando disso. Sabe por quê? É uma maneira positiva de enxergar uma tragédia que está
próxima. Porque na hora que se manifestar o anticristo, segundo as Escrituras e os melhores entendimentos, eu sei quando Jesus vai voltar. Dali 3 anos e meio. Ou estou errado? Certo ou errado, olha? Apareceu o anticristo, eu vou gritar, ele vai me pegar. Ou eu vou dizer, puxa, agora eu sei, só falta 3 anos e meio. É uma maneira boa de esperar o anticristo. E o anticristo vai introduzir um caos completo. Deus vai ser perseguido na pessoa dos que o adoram. Mas não é disso que eu quero falar. Mas essa preparação para o anticristo, ela já está muito adiantada. Numa geração de alienados. Porque, por um lado, nós temos esse problema da alienação. As pessoas não sabem mais o que querem. No máximo, eu vejo algumas pessoas se determinando na questão profissional, mas não tem nenhum plano quanto à família. Não tem nenhum plano com relação a ter uma vida bem estruturada. E não tem nenhum plano espiritual para a sua vida. E nós estamos aqui com vocês para resgatar, talvez alguns, e para ajudar outros com respeito à alienação. As coisas estão acontecendo, caminhando de mal a pior. A par de todas essas coisas da alienação, que impede com que o ser humano use até mesmo da sua inteligência para olhar o que está acontecendo e tomar uma atitude. Então vem a alienação para que o ser humano não pense na realidade, mas se enfie na internet com tudo que ela pode oferecer, ou num simples devaneio, como o irmão colocou. Esqueci seu nome, irmão, perdoa. Adeilson. Né? Uma espécie de uma pasmadeira, né? Um medo, talvez, até de enfrentar o que nós temos de assumir como responsabilidade para que a vida caminhe. A par de toda essa alienação, ainda nós vivemos um contexto social muito forte de violência e imoralidade. Os valores com respeito a respeitar as pessoas é muito bullying, é muita brincadeira. Eu estou falando, não estou nem falando da criminalidade, estou falando no trato de pessoas, vamos dizer, boas, pessoas que a gente diria do bem. Há muito bullying, muita brincadeira de mau gosto, muito desrespeito de uns para com os outros. Não se ama, o amor tem esfriado. E o legal é zoar com o outro, tipo Pânico. Estou falando do programa. O legal é zoar com os outros, sem nenhum respeito pelo outro. Vídeo cacetada. Você ri do tombo dos outros? Então, isso eu estou falando do lado da violência, do desamor, da falta de amor. E outra situação gravíssima é a quebra, a destruição completa da moral com respeito à sexualidade.
Virgindade não significa mais nada para as meninas. Santidade do corpo não significa mais nada para os meninos. As pessoas não se respeitam a si mesmas quando desonram os seus corpos. E essa é uma mentalidade dominante na sociedade. Então, voltando ao que eu falei no começo, nós temos que ter meta. Meta. Em todas as áreas da vida, precisamos estabelecer metas. Agora vamos falar na principal meta que nós temos que estabelecer na nossa vida, espiritualmente falando. Vamos falar em metas espirituais. Todos nós aqui somos cristãos, não somos? Por acaso, entre vocês, tem alguém que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador? Alguém que ainda não orou nesse sentido? Todo mundo aqui já recebeu Jesus como Salvador? Todo mundo está certo disso? Então tá bom, então nós somos cristãos. Nós somos cristãos. Eu vou mudar a pergunta. Quem está aqui que ainda não foi batizado? Tá. Talvez pelo tamanho seja interessante esperar um pouquinho. Para fazer isso com bastante consciência. Vamos falar em metas espirituais. Primeiro, o que é ser espiritual? O que é ser espiritual? Quem tem uma sugestão aí? O que é ser espiritual? Fala, meu irmão. Ter uma vida plena do Senhor. Tá certo. Tá certo. Também. Viver pelo Espírito. Oi? Viver pelo Espírito Santo. Amém. Isso. Viver para o Espírito. Ser conduzido pelo Espírito. Amém. O que mais? Andar segundo os desígnios de Deus. Isso. Também. Andar segundo os desígnios de Deus. Que é ser espiritual. Né? Todas as respostas foram boas. Não existe uma resposta completa ou definitiva sobre isso. Quem mais gostaria de dizer alguma coisa sobre o que é ser espiritual? Fala, irmão. Começa com o nascer da árvore do Espírito. Amém. Experimentar um novo nascimento, né? Amém. Então, oi. Ser espiritual é estar atento para a nossa vida espiritual. É primeiro saber que o Senhor é Espírito. Amém. Estar atento para a nossa vida espiritual, estar atento que o Senhor é o Espírito. Amém. Colou aí. Hã? Colou? Anotações. De manhã, né? Então vamos considerar isso. Nós, seres humanos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia nos diz que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus em 3 partes: corpo, alma e espírito. Corpo é a nossa constituição física, diz respeito à nossa carne, os nossos órgãos, os nossos sentidos. Corpo. Alma fala do nosso ser psicológico, psíquico. E na nossa alma é onde está a nossa mente, a nossa emoção e a nossa vontade. A mente fala da nossa capacidade intelectual, é a nossa capacidade de entender as coisas, de aprender coisas e de raciocinar e tirar conclusões.
Essa é a nossa atividade mental, racional, lógica. A emoção é a parte da nossa alma. O corpo é visível, a alma não é visível. A emoção é a parte da nossa alma onde nós somos capazes de ter sentimentos, alegria, tristeza, amor, ódio, dizer que eu gosto ou de que não gosto, é aonde eu sinto coragem ou sinto medo, são sensações, sentimentos que trabalham juntos com os pensamentos. E ainda na minha alma, eu tenho uma parte que se chama a vontade. A vontade é um dom especial que Deus deu ao homem de escolher e decidir pelo que quer. De escolher e decidir pelo que quer. Deus tem uma vontade e Ele fez a mim e você para atender à vontade dEle. Então Deus quer de mim e de você algo que Ele já tem em mente. Ele espera de mim e de você algo segundo a vontade dEle. Nós fomos feitos para a vontade dEle. Deus, o Criador, tem uma vontade. Então Ele fez você primeiramente para atender à vontade dEle. Ele tem um plano para levar a cabo, Ele tem um plano para realizar essa vontade que Ele tem. E uma das peças fundamentais desse plano é você, feita a imagem e semelhança dele. Mas Ele, apesar de ter feito você, a imagem dele, para atender à vontade dele, Ele ainda te dá a liberdade de você querer andar na sua própria vontade. Se você pensar assim, tudo bem, eu entendo, Deus é o Criador, Ele tem uma vontade e Ele me fez para atender à vontade dele. Mas como Ele me deu escolha própria, eu não quero nada com Deus. Eu não sou burro, sou inteligente, não sou incapaz de fazer as coisas e eu tenho meus sonhos. E para dizer a verdade, eu não estou interessado no que Deus quer. Se eu quiser viver assim, eu vivo. Porque Deus me deu vontade livre. Vontade livre. Então, essa parte da nossa alma é onde eu decido o que eu quero fazer do meu próprio ser. É aí que eu decido o que eu vou fazer com a minha existência. Que rumo eu vou dar à minha vida. E Deus me deu então uma mente inteligente, e Deus me deu uma emoção sensível, para que eu tenha elementos para escolher o que eu quero. Você é inteligente, você tem a sensibilidade emocional para você poder pensar e sentir a respeito do que você quer. Então eu decido o que eu faço com a minha vida. Você tem livre-arbítrio. Agora, todas as nossas escolhas vão nos levar a um lugar. Todas as nossas escolhas terão resultado. Nenhuma das nossas
escolhas, ficará sem consequência. E a Bíblia esclarece muito bem a respeito das consequências de eu querer fazer as coisas em Deus e as consequências de eu querer fazer as coisas indiferente à vontade de Deus. Se eu me determino pela vontade de Deus, então eu andarei com Deus, eu estou debaixo da responsabilidade de Deus, Deus cuida de mim, eu me torno até mesmo íntimo de Deus e estou protegido de todas as formas. Se eu não me decido pela vontade de Deus, então eu assumo uma postura de um viver independente. E Deus, por causa da minha escolha, não pode se responsabilizar por mim. Então eu estou à própria sorte. As pessoas que se decidem por viver para Deus, colhem felicidade. As pessoas que decidem não se envolver com Deus, elas buscam desesperadamente felicidade, mas nunca alcançam. E sempre termina num tipo de miséria. Essa história tem se repetido bilhões de vezes na vida de cada ser humano que passa pela Terra. Mas as pessoas ainda continuam decidindo ser independente de Deus. Vamos considerar que nós estamos aqui porque nós temos decidido conhecer a vontade de Deus e nos envolvermos com Deus e deixar Deus fazer com a nossa vida o que Ele planejou. Amém? É isso que queremos? É por isso que estamos aqui? Hã? Porque se algum de nós veio aqui pensando em lazer, os irmãos, na hora que passaram as regras aqui, já estragam um passeio, né? Não é verdade? Mas se nós viemos aqui para conhecer Deus, a razão por que Ele me fez, e porque eu quero me envolver com isso, eu quero estar debaixo da responsabilidade de Deus, eu quero que Deus cuide de mim. Eu não sou orgulhoso, eu quero viver no colo de Deus, eu quero conversar com Deus, eu quero que o caráter santo de Deus seja trabalhado na minha vida. Eu quero que o caráter santo de Deus seja trabalhado na minha vida. Então eu vim aqui. Eu quero que Deus cuide de mim. Eu quero ser parceiro de Deus. Eu quero me envolver com a vontade de Deus. Eu quero ser amigo íntimo de Deus. Jesus falou assim: vós sereis meus amigos. Quem está lembrado desse versículo? Vós sereis meus amigos. Que legal ser amigo de Jesus. Aí a segunda parte é essa. Então, você está interessado na vontade de Jesus? Eu vou dizer para você, Jesus não é um cara legal. Porque se você não fizer o que Ele manda, Ele não te aceita na sua roda de amizade. Tem gente que fala, Jesus é legal, rapaz, eu estava desempregado, orei, pedi para a igreja orar, no dia seguinte tocou o telefone em casa. Jesus é legal. É igual brincar do mestre mandou. Como é que é isso? A pessoa, Jesus é o mestre, você tem que fazer o que Jesus faz. É uma brincadeira de Deus. Brincar que o mestre mandou. É divertido, né? Mas tem que obedecer. Então obedecer pode ser divertido? Obedecer não é necessariamente um tormento.
Se bem que quando o pai e a mãe pedem alguma coisa, aquilo parece um tormento, né? Vai arrumar a cozinha, arruma a tua cama. Não tirou nota? Vai estudar. Isso é um tormento. Mas obedecer pode ser divertido, então, Ingrid? Eu creio. Então, puxa, ser amigo de Jesus, ser íntimo de Jesus, a condição essa é obedecer. Porque todo o mandamento de Jesus, toda a exigência de Jesus, é para que eu me dê bem. Tem algum mandamento de Deus sem razão de ser? Por mero capricho de Deus? Não. Todo mandamento de Deus é para que eu não destrua a minha vida. Como todo mandamento que um pai, uma mãe dá a uma criança pequena, é para quê? Para que ele não se destrua. Por quê? Porque ele não tem discernimento do perigo. Então, obedecer é salvador, traz benefícios sempre. Então, quando eu serei amigo de Jesus? Quando eu me dispor à obediência. E obedecer nada mais é do que se envolver com a vontade de Deus. Tem uma música que fala assim, obedecer é mais que importante, é prova de amor. Amém. Amém. Então, a obediência é algo fundamental. E nós viemos aqui porque nós queremos o plano A de vida. Qual que é o plano A? Tem um plano A e o plano B. Qual que é o plano A? É o plano de Deus. Qual que é o plano B? É aquele que eu quero para mim mesmo. Mas se eu entendo que o melhor é o plano A, então nós viemos aqui para isso. Eu dei essa volta toda até agora, falando sobre meta, objetividade, não ser alienado, estabelecer uma meta espiritual, conhecer a vontade de Deus, porque para nós realizarmos, ou nós alcançarmos, ou nós estarmos na realidade de estarmos totalmente envolvidos com esse plano A, que é o plano de Deus, é só pelo Espírito Santo. Você pode se determinar na sua vontade, e Deus precisa da tua escolha, mas o poder está no Espírito Santo. Então, nós temos que descobrir que nós somos seres espirituais. O nosso corpo vive uma realidade física, a nossa alma vive uma realidade psíquica, do racional, do emocional, mas nós somos mais do que físicos e mais do que psíquicos, nós somos espirituais. Hoje, não foi assim na minha infância, nem na minha juventude. Estou com 58 anos. Vamos arredondar para 60. Nos últimos 30 anos é que as pessoas têm se preocupado com essa questão do corpo. Então você anda na cidade, a cada quarteirão tem uma academia. E hoje todo mundo parece que quer estar numa academia. Todo mundo quer cuidar do corpo. Por quê? Porque é um ser físico. E as pessoas estão dando muita atenção para o corpo. Quase todo mundo já sabe, está informado sobre o que é bom e o que não é bom na alimentação. Sabe como nutricionista, sabe como médico, é muita informação. Porque as pessoas estão muito interessadas no cuidado do corpo. Do ponto de vista psíquico, em se falando de mente e emoção, alguns gostam de estudar, são poucos ultimamente, mas eles mergulham nos livros, ele fala, eu vou estudar na USP de São Carlos, eu não quero
Esse negócio de faculdade particular não é para mim não, meu nível é outro. Outros não estão nem aí para essa questão de estudo. E pensam, não, o que eu preciso mesmo é de ter um dinheirinho para gastar na balada. E a mente dele serve para isso. E ele está buscando emoções na balada. Então, as pessoas atendem à necessidade do corpo, a sua própria maneira, conforme seu temperamento e personalidade, eles atendem às suas necessidades psíquicas de conhecimento e emoção, e cada um direciona a sua mente no que quer saber e sentir. Mas nós temos que entender que nós ainda somos seres espirituais. Deus colocou em nós o espírito humano, mente, corpo, alma e espírito. O que é o espírito do homem? O espírito do ser humano é uma capacidade que Deus deu ao homem de se relacionar com o que não é nem físico, não pode ser tocado porque é invisível, e nem está ao alcance da alma, ou seja, da mente, dos sentimentos naturais, das emoções naturais, porque é espiritual. O ser humano tem capacidade de se relacionar com o que é espiritual. O ser humano tem capacidade de entender o que é espiritual. E o que é espiritual não se pode ver, é invisível por essência. E quando nós falamos nas coisas espirituais do universo, nós estamos falando basicamente no quê? Tá certo. Quando nós falamos no diabo, nós estamos falando do quê? De anjos. Então, quando nós falamos no espiritual, nós estamos falando de Deus, que é espírito, e nós estamos falando dos anjos, que também são espíritos. Quantos deuses existem? Um Deus. E quantos anjos existem? Milhões de milhões? Milhares de milhares? Então, milhões de milhões. Então vamos pensar assim. Vamos pensar em 3 milhões multiplicado por 3 milhões. Milhões de milhões. 3 milhões multiplicado por... Estou chutando, hein? 3 milhões multiplicado por 3 milhões. 9 bilhões. Quantos habitantes tem na Terra hoje? 7 bilhões, não é isso? 7 bilhões. Quantos anjos existem? Está sobrando anjo. Aí a conta não está bem feita, né? 3 milhões, 3 milhões é mais. Não, trilhões. 7 bilhões de pessoas. Você falar, existe um para cada. E se a gente pegar os que já passaram pela Terra? De todas as pessoas que já passaram pela Terra, desde Adão até agora, e contarmos um anjo para cada pessoa... Então, tem gente que faz essa conta. Né? Isso daí vai passar a casa, acho que dos 20. Tem gente que faz essa conta. Compara a população de anjos com a população de seres humanos. Aí você faz esses 3, porque 1/3 caiu. Então. Você tem um maligno e vamos por assim, 1 para 1. Você tem um anjo para cada pessoa que é da parte do Senhor e um anjo da parte de Satanás para cada pessoa que é da parte do Senhor. E ainda tem mais 1/3. É anjo para dedéu. É anjo para valer. É muito anjo. Não é? Então, quando nós falamos de anjo, nós estamos falando, né, aí as contas, né, vão longe. Mas o fato é que há uma abundância de anjos, no mínimo, quantos são os seres humanos. Vamos pensar assim. De outros seres ainda, né, sabe? Tem outras coisas aí que não é nesse universo também. Tem outras coisas circulando por aí, mas
o que a gente pode falar biblicamente de concreto é de anjos, né? Assim, com mais comprovação bíblica, né? Bom, isso para não cogitar as outras possibilidades, né? Então, esse é o mundo espiritual. Do ponto de vista de Deus, Deus é espírito. E há um único Deus que criou os anjos e que criou os homens. Os anjos, nós sabemos, eles já passaram por uma situação de prova. E entre eles, ser de Deus e não ser de Deus é um assunto resolvido. Os que são de Deus e não vão pecar. E os que não são de Deus, seguiram Satanás na rebelião, seguem Satanás e não vão se arrepender. Eles são eternamente maus. Eles não se convertem mais. Então, entre os anjos, nós temos essas duas categorias de anjos. E eles são espíritos. E Deus é espírito. Eu não tenho visto anjos. E também não tenho visto Deus. Mas eu tenho vivido intensamente essa realidade. E acredito que muitos de vocês. Quando eu oro a quem? Eu vejo? Quando eu digo entrego minha vida para Jesus. Aí vem Pedro e fala assim: a quem não tenho visto, há mais. Puxa, isso não é espiritual? Tudo que exige fé é porque é invisível. Mas porque é invisível, eles estão distantes? Ou são uma espécie de fantasia? Não, eles são reais e estão aqui. Eu pelo menos orei: Senhor, põe tudo que é anjo caído para cair, para fora desse espaço. E estabelece aqui a presença prevalecente do teu Espírito. Eu não vejo isso, mas estou certo disso. E posso dar ordens em oração a esse respeito. Eu posso pedir coisas a Deus a esse respeito. Eu posso repreender anjos malignos. Isso é espiritual, não é? Nós vamos viver baseados só no corpo e no que a gente vê e no que a gente pensa com a mente lógica, racional? Ou a Bíblia nos ensina sobre coisas espirituais? Eu posso viver indiferente a Deus e aos anjos? Só falando um pouquinho mais de anjo. Com relação aos anjos do Senhor, nós não temos que nos preocupar com eles e nem orar a eles. Até mesmo isso está vedado na Bíblia, está impedido de nós nos relacionarmos com os anjos do Senhor. O Salmo 91 diz que o Senhor dá ordem a seus anjos a nosso respeito. Então eu peço tudo a quem? Ao Pai. E o Pai toma as providências dele. Se é para colocar um anjo, ele coloca. Mas eu não fico pedindo: ô meu anjo da guarda, me ajuda aqui. Não existe esse tipo de oração na Bíblia e nem se deve orar assim. Se eu orar para anjo, não tem só um tipo de anjo. E eu posso ser confundido com isso. Então eu me relaciono com Deus o Pai, por meio de Jesus, na comunhão do Espírito Santo. Agora, com respeito a anjos malignos, eles não respeitam nada, irmãos. E a Bíblia nos ensina: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo, como um adversário, anda em derredor procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firme na fé. Então os anjos do Senhor é do time, eles estão com a gente. Os anjos que não são do Senhor são nossos adversários. E eu tenho que ter uma atitude para com eles. Eu tenho que aprender nas Escrituras, na palavra de Deus, como resistir ao assédio do diabo.
Quando o Senhor nos ensina a orar, a oração do Pai Nosso, tem vários itens naquela oração. Tem 7 itens, pelo menos. Eu peço: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as ofensas como eu perdoo aqueles que têm me ofendido. E agora vem 2 pedidos relacionados aos anjos caídos. Não me deixe cair em tentação e livra-me do mal. O Senhor nos ensinou a orar preventivamente, resistindo ao maligno, aos anjos caídos. Isso é espiritual. Eu não estou vendo os laços que ele tem preparado. E muitas vezes eu não consigo nem entender que certas coisas que me vêm à mente são os dardos inflamados do maligno. Então, eu tenho que aprender a ser espiritual. Não me deixe cair em tentação. O que o diabo mais gosta de fazer, os demônios, os anjos caídos, é nos fazer pecar. Porque quando eu peco, eu sou incluído na rebelião dele contra Deus. E a segunda coisa é: livra-me do mal. São as maldades que ele faz. Acidentes, doenças, pessoas para me perseguir. Esses dias, a minha esposa chegou em casa, no fim do dia, e falou: olha, o dia hoje foi difícil. Por 2 vezes eu estava no trânsito, e na primeira situação a pessoa veio olhando, andando de bicicleta, olhando para trás e caminhando no meio do meu carro, na frente. E eu fiquei tentando desviar. E ele, que olhava para trás, ficava para lá e para cá, e não tinha como desviar dele. E ela não achava a buzina. Aí dali a pouco ela foi diminuindo, e o cara só viu na hora que quase bateu. E era um tipo assim, tipo nóia. Sabe nóia? Andando de bicicleta é fogo, né? Aí ele desviou. Puxa, o cara estava andando para trás, fora da mão de direção dele, vindo para cima do carro, o carro parou e ele xingou muito. Xingou de todo tipo de nome. Aí depois ela foi num outro lado da cidade, né, no trabalho dela, e a mesma coisa, alguém veio para cima dela, e ela buzinou para a pessoa desviar, não sei se estava de bicicleta, também xingou até dizer chega. Essas coisas perturbam, incomodam. Mas ela podia ter atropelado esses 2. Livra-me do mal. Imagina, 2 pessoas totalmente nas mãos do maligno. E se a gente não tem a cobertura de Deus, eu atropelo um infeliz desse e olha a complicação que eu arrumo para a minha vida. Livra-me do mal. Então eu não posso ser alienado. Agora eu estou falando de alienação espiritual. Existem anjos caídos que querem me fazer mal? Jesus me ensinou a orar. Não me deixe cair em tentação e livra-me do mal. Eu posso desconsiderar isso? Eu posso dar pouca importância a isso? E quantas vezes eu tenho que orar isso? O Senhor me ensinou, a Bíblia nos ensina a resistir o diabo. Paulo não fala, quando ele fala da luta espiritual e da armadura de Deus, ele não fala, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno manda chumbo em mim e em você, o tempo todo.
Então, o apóstolo manda a gente estar embraçando sempre o escudo da fé. E da onde vem o tiro? Da onde vem a seta? Da onde vem a flecha? Não sei, é invisível, é espiritual. Mas você tem percepção disso? Precisamos desenvolver a nossa capacidade espiritual. Não podemos ser alienados com relação à esfera espiritual da nossa existência. Ainda falando da batalha espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Força, vigor, disposição. Tomai toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra ciladas do diabo. Tem muita cilada armada para mim e para você? Onde é que está o laço? É invisível. É uma pessoa, às vezes é algo lançado na mente, às vezes é uma doença. Não é isso? Conflitos. Esses dias uma irmã, eu estava comentando com o Daniel ali numa comunhão que nós estávamos tendo. Uma irmã falou assim, ela passou por uma situação difícil com relação a um ataque muito sinistro do maligno. Mas ela falou, mas o Senhor me deu discernimento muito rápido. Eu entendi que aquilo era um ataque do maligno. E imediatamente eu repreendi. Meu marido nem acreditou no que estava acontecendo comigo e me deixou quase que sozinho. Mas eu discerni e repreendi. E depois pedi para a igreja orar. E aquilo passou. Falei, puxa, foi tão bom ver a procedência daquela situação. E foi tão bom saber que eu tenho autoridade para lidar com aquilo. Aí ela falou, e ainda outro dia. Ela falou, eu estava numa situação de secar o cabelo com secador. E eu estou ali secando o cabelo e me veio um pensamento na cabeça a respeito de um conflito com alguém. E aquela coisa foi tomando conta. Foi tomando conta. E eu já estava brigando com a pessoa ali. Quando você briga na mente, aquele conflito sai da mente para a realidade, né? Você vai acabar brigando mesmo com aquela pessoa. Aí ela falou, mas no meio da minha agitação mental, me veio uma lembrança de uma palavra que foi dita na reunião. Isso é um dardo inflamado maligno. Aí eu pude orar e repreender o maligno. Disse, Satanás, sai da minha mente, porque a minha mente é lugar do Espírito Santo. Vem, Senhor, e ocupa o teu lugar na minha mente. E aquele pensamento foi perdendo força. E eu parei de brigar com aquela pessoa na minha mente. E eu acabei ficando livre de provocar uma briga. Existe um mundo espiritual, irmãos? Irmãs? Existem situações espirituais? Ou não existe? Nós estamos alienados com relação a um adversário? Agora vamos falar do lado bom da questão. O Espírito Santo. O que é que pode me iluminar no interior? O Espírito Santo. O que é que pode me fortalecer interiormente? O Espírito Santo. Quem é que pode promover minha comunhão com o Pai e com o Filho? O Espírito Santo. O que é que me impede de pecar? O Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, Paulo fala, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne.
Onde é que está o poder para não atender à concupiscência da carne? Onde é que está o poder para vencer a tentação? No Espírito Santo. O que é que pode me dar direção e conhecimento da verdade? O Espírito Santo. A primeira oração de Paulo em Efésios capítulo 1. Peço, rogo por vocês, para que Deus vos conceda espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Então, o que é que nos traz sabedoria? O que é que nos traz revelação? O Espírito Santo. Aí na segunda oração ele ora assim: para que Deus, no capítulo 3 de Efésios, para que Deus, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. Tem situações em que você quer viver para Deus, mas frente à tentação, você se sente fraco e acaba se inclinando para o pecado, ainda que não queira? Tem? Tem ou não tem? Puxa, pensei que fosse só comigo. Eu sei que não devo seguir aquela conduta. Eu sei que não devo ir naquele lugar. Eu sei que eu devo evitar essa pessoa. Porque eu já aprendi. Aprendi na palavra, aprendi dos meus pais, aprendi na igreja. O Senhor já falou comigo interiormente. Mas eu estou diante da situação. E eu começo a ser vencido pela situação. O que está faltando? Poder. E quem é que nos traz poder? O Espírito Santo. Então não fique frustrado se você não consegue viver a realidade cristã. Fique frustrado se você não quer o Espírito Santo. Se eu quero conhecer o Espírito Santo, se eu quero viver no Espírito, se eu quero não estar alienado, mas eu quero estar envolvido com as coisas espirituais, então basicamente eu tenho que estar envolvido com o Espírito Santo. Ele é a minha força, é nele que eu encontro luz, direção, orientação, é nele que eu leio a Bíblia e conheço a verdade, e é nele que eu sinto o amor que Deus me tem. Vamos repetir o tema do acampamento? Qual que é? Orando. Sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Sermos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Eu vou desanimar frente às dificuldades? Não, se eu tiver esperança no quê? No poder do Espírito Santo. Agora, qual que é a primeira palavra do tema? Então, como é que eu me relaciono com o Espírito Santo? Orando. Orar, irmãos, é a prática do espiritual. Então, o Adriano orou aqui no começo. Vocês oraram aí. Eu orei aqui. Eu estou falando agora, eu estou falando para quem agora? Estou falando para quem? Eu estou vendo vocês, certo? E quando eu oro? Estou falando para quem? E quem que eu estou vendo? Ninguém. Vendo, eu não estou vendo nada.
Mas isso quer dizer que essa pessoa está longe? Não. Então, se eu oro aqui agora, Pai, em nome de Jesus, traga compreensão de todas essas coisas e venha para nós, e nesse acampamento ainda nos dê uma experiência forte com a Tua presença, por meio do Teu Espírito. Amém. A que distância o senhor estava de mim? Mais perto que o Eliseu? Que é o mais perto de mim? Mais perto de você do que você mesmo. O senhor está longe? Não. Ele só é invisível. Isso é uma questão que vai além da mente, vai além do emocional. É uma questão da fé. Vou contar uma experiência muito forte de fé que eu tive uma vez. Isso foi em 1980. Eu tinha 22 anos de idade. Eu tinha uma moto. Ela não era uma moto grande, mas ela era uma moto muito bonita e que foi lançada no mercado e logo parou de fabricar. E ela tinha um modelo das Harley Davidson grande. E ela chamava Harley Davidson. Harley Davidson, para quem gosta de moto, é uma moto que é um sonho. A Harley Davidson. Ela tem um estilo, uma coisa e tal. Era uma moto pequena, 125, mas ela era grande, muito maior do que a CG da Honda e tal. E ela também tinha um motor mais potente, ainda que nominalmente fosse 125. E ela era preta, bonita, ajeitada, tinha umas faixas bonitas. Então aquela moto chamava atenção. E eu gostava dela. E era uma Harley. E era uma Harley. Uma Harley italiana. E eu gostava dela. E tinha um mecânico em que eu levava essa moto, quando precisava, e ele era fissurado nessa moto. E ela tinha um negócio que era ainda de motor 2 tempos, não era 4 tempos, então 2 tempos tinha um barulho diferente, tinha uma arrancada diferente, umas coisas diferentes. E o mecânico era apaixonado pela moto também. Aí um dia eu cheguei lá reclamando de um problema, ele falou, então vamos dar uma volta para andar com essa moto aí. Aí ele montou atrás, e eu fui. Ele falava, força a moto. Aí eu forçava, mas eu sempre fui medroso com moto, nunca me arrisquei, nunca gostei de me arriscar. Sempre fui muito comportado com moto. E ele falou, não, tem que forçar, força. Aí eu forçava, não, assim, depois de tentar bastante, ele falou, não, deixa, vem para trás, deixa eu... Puxa, o cara estava drogado ou possuído, não sei até hoje. Ou os dois. Ou os dois. E na hora que acabou tudo, ele falou, desculpa, eu não sei o que aconteceu. Ou estava drogado ou estava possuído. Bom, o problema é que eu estava na garupa. E esse cara saiu fazendo loucura, e o cara era bom de moto. Claro, era mecânico e muito doido. E eu na garupa. E ele começou a fazer umas loucuras, umas aceleradas. Parecia que ia explodir o motor da moto. E depois era um trecho de muita lombada. Ele chegava perto da lombada, metia o pé no breque, todo mundo parava para olhar, e o cara falou, meu, para, meu, falava pro cara, não, tô testando. Ele, não, meu, para. Mas essa altura ele estava alucinado. E dali a pouco ele pegou uma reta, e todas as perpendiculares eram preferenciais. E muito doido, ele achou que ele estava na preferencial. Então, dentro da cidade, ele deve ter chegado a 100, pelo menos. Roleta russa. Hã? Roleta russa. Roleta russa. O pessoal chamava isso em São Paulo de roleta paulista, né? A russa é com revólver, né? Esse negócio de cruzar farol fechado é roleta paulista. Mas era o que ele estava fazendo. Eu falava, para! Ele falou, não, tô testando!
Falei, você tá maluco? Não, tô testando. Aí foi, passou uma, passou duas, toda, cruzando toda. E aquilo me deu um desespero. Eu vi a viola em caco, me vi em pedaços. Aí o Senhor veio e falou calmamente em mim. Foi muito calmamente. Eu estou no controle. É duro. Ouvi Deus dizendo que Ele está no controle na hora que o maluco está pilotando a moto. Mas de qualquer maneira aquilo me trouxe paz. Aquilo me trouxe muita paz. E o cara 100 por hora. Até que nós estávamos nos aproximando de uma esquina e um carro cruzou. Mas na hora que ele viu o barulho da moto e a velocidade com que ela se aproximava, ele assustou. E o carro morreu. No meio da rua. Mas nessa altura o Senhor já tinha falado comigo. Eu estou no controle. E aquilo me trouxe uma convicção de que não ia acontecer nada. Que eu cheguei a pensar, Senhor, só quero ver como é que você vai me livrar dessa. É engraçado, mas foi isso que aconteceu. Eu falei, olha o carro. Ele falou, é mesmo? Não é que ele viu o carro parado, porque o cara assustou e morreu? Ele começou a brecar e já muito em cima. Eu só sei que ele fez um contorno, tirou meio de lado brecando, e a moto passou contornando o carro de uma maneira sobrenatural. A trajetória era para bater. Aí na hora que a moto diminuiu, ele chegou a dar uma reduzida para continuar fazendo loucura. Aí me veio uma luz. Tira a chave da moto. Aí eu debrucei por cima dele, virei a moto e tirei a chave. Aí foi quando ele acordou. Aí todo mundo ficou... E ele pegou e saiu andando para frente. Não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu. E eu fiquei lá pedindo desculpa para o cara do carro e para a turma, e para as pessoas que foram se juntando, chamando a gente de maluco. Aí alguém apareceu e falou, esse cara, esse cara é maluco. Só fiquei sabendo agora. Falei, eu sou vítima aqui também, tá bom, gente? Eu também sou vítima. Não é? Aí o pessoal ficou xingando, ele foi embora e o pessoal xingando ele, né? E, bom. Perdeu o cliente. Ah, perdeu. Irmãos, nós temos que aprender a ser espirituais. Nós estamos num outro nível. Nós temos possibilidade de, pela fé, vivermos numa outra dimensão. Ainda que estejamos nessa terra, ainda que tenhamos responsabilidade, ainda que tenhamos que estabelecer metas terrenas, como estudo, família, profissão. Para concluir, porque não vou nem entrar no texto aqui. Também a hora que está, não dá mais. Irmãos, você já tem uma meta espiritual? Você tem meta espiritual? A Bíblia fala de pessoas cheias do Espírito Santo. Essa é a principal meta que nós temos que estabelecer na nossa vida. Eu quero entender esse negócio de ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala de muitas pessoas cheias do Espírito Santo, governadas pelo Espírito Santo, íntimas do Espírito Santo, cheias de fé, sem medo do adversário, sem medo nenhum na vida, porque descobriram que eles têm autoridade e que o poder do Espírito Santo opera conforme a oração dele. Opera, em muitos casos,
instantaneamente. Está aqui a Isa que vai me ajudar. Terça-feira nós estávamos lá na casa da Beatriz, não é? E eu falei sobre o quê? Lembra aí? Tiago, a oração do justo. Muito pode por sua eficácia a oração do justo. Elias era homem como nós e orou e as coisas aconteceram. Ele também tinha as fraquezas, as dificuldades dele, mas ele orava. E muito pode por sua eficácia a oração do justo. Isso na terça-feira à noite, né? Aí eu disse para as irmãs ali, irmãs que vivem muita prova na vida, né? Tendo que cuidar de muitas coisas sozinhas. Então a gente tem essa reunião para fortalecer a fé das irmãs. Sem marido, sem ter quem possa ajudar, com muita coisa para resolver. Então a gente tem essa reunião para animar as irmãs. Eu falei, creiam no que você ora. Vocês são justos? Aí vacila um pouco. Vocês são justos sim. Eu conheço o viver de vocês. E não deixo o diabo dizer que vocês não são justas. Vocês são justas sim. Por isso vocês estão aqui. E por isso é que eu estou investindo em vocês. Segundo, creia na sua oração. Muito pode na sua eficácia. Amém. Aí no dia seguinte, sua mãe chegou na reunião de oração à noite, falando, ô Zaca, saí da reunião, cheguei em casa e já tive chance de praticar. O que aconteceu? Você estava lá? Não. Ela chegou, a tua avó estava com muitas dores. Não foi? Uma dor nas costas, na coluna, muita dor. Se eu entendi direito, não sei se ela estava só reclamando, mas estava quase que chorando de dor. Você está lembrado disso? Hã? Reclamando de dor, muita dor. Aí a tua mãe pensou assim, vou chamar o meu irmão para que ele venha com o carro e leve a mãe no pronto-socorro. Aí na hora que ela estava pensando nesse plano, o Espírito Santo veio e falou, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Falou, puxa, eu nem orei. Vou orar. Ah, Zaga, eu fiz daquele jeito que você ensinou. Eu abracei minha mãe, pus a mão no lugar da dor aqui nas costas e orei. Dali meia hora não tinha mais nada. O que é isso, irmãos? É o Espírito Santo presente, instantâneo, esperando a nossa oração. Ora, aprenda a ter fé. Isso não vai brotar do dia para a noite. Mas comece uma experiência. Estabeleça uma meta. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E eu posso te garantir, é o que Deus tem programado, planejado para você também. E quando a gente ora de acordo com a vontade de Deus, está feito. Você quer ter esse tipo de fé? Se imagine frente a uma tentação. E você ora, Pai, em nome de Jesus, amarra Satanás, me fortalece na força do seu poder e me dá a vitória agora. Alguém já tem experimentado isso? Experimenta. Aprenda a ser cheio do Espírito Santo. Aprenda a orar. O Espírito não está longe. O Espírito está perto. Não fique ansioso, não fique com medo. Ore. Fale. O Espírito Santo está ali. Você começa a ter na sua mente como aquele caso que eu falei da irmã, um sentimento de raiva por alguém. O que a Bíblia ensina sobre ter raiva das pessoas? Isso é pecado. Então eu vou ficar com raiva? Ou eu posso orar? Pai, em nome de Jesus, me dá o Espírito Santo agora. Apague esse dardo inflamado do maligno. Me dá vitória nesse assunto agora. Eu quero ter paz. E às vezes a gente está com raiva do pai e da mãe mesmo, né?
Faz sentido uma raiva dessa? Só porque a mãe falou não vai? Ou porque disse, me dá o teu celular aí, vai ficar sem celular? Ai que raiva! Ai que ódio! Estou falando para adolescente, né? Ou para os mais velhos, o patrão no trabalho. Ou para os que são casados, o próprio cônjuge. O que eu faço com essa raiva? O que eu faço com esse mal-estar? Creia no poder do Espírito Santo. Creia na presença do Espírito Santo. Nós temos muita coisa para falar sobre o Espírito Santo. Mas eu estou preocupado mais em a gente ser prático. Amém. E depois com calma nós vamos estudar. Não digo nem no próprio acampamento. Né? Tem muito livro bom para nós estudarmos esse assunto. Mas o que nós temos de mais urgente é entrar na realidade. Senão a nossa vida espiritual não caminha. Amém. E o desejo que eu tenho com respeito ao plano A, qual que é o plano A? Fazer a vontade de Deus. Ele não vai para frente. E a gente fica experimentando frustrações espirituais. Frustrações cristãs. Puxa, fala, puxa vida. Acho que para mim não vai dar. Para mim é difícil. Aí o diabo se aproveita na sua função de acusador, fala, não vai dar mesmo, cara. Com você não. Do jeito que você é, cheio do seu ego. Você vive falhando com Deus. Como é que você pode obter algo de Deus? E a gente vai aceitando essa conversa mole do adversário. Mas se nós conhecermos o Espírito Santo, ele é bom, ele não está longe, ele está perto, e ele está esperando a nossa oração. Como é que eu pratico o Espírito Santo? Orando. E ele mesmo vai me corrigir, ele mesmo vai me santificar, ele mesmo vai vir na hora da tentação, ele mesmo vai me dar autoridade para eu ajudar outros, como a oração dessa irmã pela mãe dele. Os seus colegas de escola vão te procurar para pedir a tua oração. Amém. Que eles vão ver o Espírito Santo na tua vida. Amém. Amém. Como diz o pastor pentecostal, quem acredita? Quem acredita? Então, glória. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos encerrar? Vamos orar? Oh, Senhor Deus.